Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Pedro e eu tenho uma mensagem de Deus pro teu coração que tá lá em Gálatas capítulo 5, versículo do 1 e em diante. Vamos ler lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu quero comentar isso aqui rapidamente. A gente vê que Paulo, ele dando um ensino e uma exortação aos Gálatas. Olha que legal. Se a gente vê, a gente sabe que na Bíblia, cara, Jesus ele veio para nos resgatar, para nos libertar da escravidão do pecado. Porque a gente, para entender isso aqui, precisamos ir lá no começo de tudo, que é Gênesis, capítulo 1 em diante. Se a gente vê na Bíblia, a gente vê Deus, ele cria os céus e a terra, beleza, cria o homem. Acontece que quando Deus termina, criou o homem e a mulher, claro, a gente vê que Deus ele fala, vocês podem comer de todos os frutos que estão, menos dessa aqui. Porque esse é o fruto proibido. No dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então a gente vê a serpente enganando Eva, induzindo Eva a comer o fruto proibido, onde o homem, né, onde vem ali a desobediência de Adão e Eva ao Senhor, onde vem o pecado sobre a humanidade, entende? Então naquele momento ali, o homem ele já fica escravizado pelo pecado, ele já se torna preso pelo pecado. O primeiro, a gente vê na Bíblia, fala que o primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, fez a vontade de Deus, ele foi obediente até a morte de cruz. Uau! Então quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, a nossa natureza, que era uma natureza de Adão, ela é trocada para uma natureza de Cristo. Porque Cristo, quando ele entra nas nossas vidas, quando a gente deixa Jesus se tornar participante, quando ele se torna o senhorio nas nossas vidas, então nós começamos a viver uma vida de liberdade. Só que aqui agora ele vai nos explicar. Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Viver uma vida livre em Cristo Jesus. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Está falando do pecado. E não submetais de novo a viver uma vida de pecado. Paulo está nos exortando e está nos ensinando essa mensagem. Ela é tão contemporânea quanto, tão atual quanto. A gente sabe que Paulo aqui está nos exortando. Nós sabemos que somos de Cristo, que nós sabemos que fomos alcançados, aqueles que o receberam, entregaram a sua vida a Jesus. A gente sabe que nós somos livres para viver uma vida diante de Deus que o agrada. Entende? Então a exortação é, cara, você sabe que Cristo ele veio, Cristo ele te deu liberdade para você viver livre amando a Ele. Então não tente viver uma escravidão, não tente viver uma vida de pecado que você se torna escravizado pelo pecado. Quando nós vivemos pelo pecado, nós estamos sendo escravizados por ele. E Romanos nos fala que o salário do pecado é a morte. Então quando nós vivemos escravizados pelo pecado, nós estamos certamente mortos espiritualmente. Entende? Mas quando deixamos Cristo entrar em nossas vidas, nós verdadeiramente nos tornamos livres. Porque nós entendemos que longe de Deus não há liberdade, que longe de Deus não há vida, que longe de Deus não há amor, que longe de Deus não há verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria nós encontramos na palavra, nós encontramos em Jesus Cristo. Então você quer viver uma vida livre? Ame a Jesus, busque em Jesus. Essa liberdade que nós conhecemos não está falando de fazer o que quer. Não, cara, isso se chama libertinagem. A liberdade que a Bíblia nos garante é viver uma vida reta diante de Deus. Uma vida onde você entende que você foi alcançado e que o seu nome está escrito no livro da vida. Onde você consegue sorrir, cara, entendendo que você vai estar com Cristo. Onde você consegue orar entendendo que Cristo e Jesus venceu na cruz do Calvário por você. Porque você se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Jesus. Então, todas as vezes que nós, quando o pecador, ele está vivendo uma vida de pecado, ele está sendo escravizado pelo pecado. Mas quando você decide viver uma vida em Cristo Jesus, Ele te torna livre. Só que essa liberdade é uma liberdade que você se torna livre do pecado.
e começa a ser livre para viver as vontades de Deus, livre para amar a Deus. Aqueles que foram livres, eles preferem, na verdade, amar a Deus e buscar a Deus. Sabe o que? Vamos lá em Gênesis novamente. Deus, antes do pecado, nós vemos Adão, cara, ali com Deus. A Bíblia fala que na virada do dia, Deus ele se encontrava com o homem. Liberdade, fidelidade, compatibilidade, harmonia, intimidade. Olha que legal. Não existia escravidão antes do pecado, né? Antes de Adão e Eva pecar contra Deus. Mas vem aqui comigo, cara. Se a gente for ver em Gênesis, cara, quando a criatura se afasta do Criador, ela certamente morrerá. Mas quando a criatura se volta para o seu Criador, por meio de Jesus Cristo, por meio do próprio Deus Jesus, a Bíblia fala que Jesus, João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, senão por Ele. Então, quando a criação se volta para o seu Criador, verdadeiramente ela é livre, verdadeiramente as escamas que estavam nos olhos dela, elas caem. Quando Paulo, ele conhece Jesus, verdadeiramente as escamas caem dos olhos, ele verdadeiramente enxerga a luz, ele enxerga, ele começa a viver verdadeiramente livre. E continuando o texto, e vamos pular um pouquinho. Olha que legal isso aqui, vamos lá para o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Uau, olha isso, que legal. Então, o próprio versículo já nos explica, já nos exorta. Beleza, vocês foram livres por meio de Cristo Jesus, mas não useis essas liberdades para dar ocasião à carne. O que é a carne? O que a carne faz? O que é andar pela carne? Agora a gente vai aprender isso agora. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, agora nós vamos entender o versículo 13. As obras da carne são conhecidas e são. Qual que é? O que é? Useis a liberdade para dar ocasião à carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então isso é viver de acordo com a carne. E Romanos 8 nos fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Entende o que é andar segundo a carne? Não significa que a gente conheceu a Jesus, que a gente vai fazer o que quiser. Na verdade, você não entendeu o que é liberdade. Na verdade, você já está preso e nem sabe. Você já está sendo escravizado e nem sabe. Entende? A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos transforma. E já chegando ao fim, o Paulo vai continuar explicando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não deixe a carne ser prioridade, não deixe o pecado ser prioridade na sua vida. Mas deixe que o Espírito te guie a amar as suas Escrituras e amar a sua palavra. Porque verdadeiramente você entenderá o que é ser livre. E ele vai falar, sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Vamos lá, amar o próximo, é isso? Aqueles que amam Jesus, amam pessoas, quem ama Jesus ama pessoas e perdoa aquele que o magoou. E o 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Uau! Quando nós andamos pelo Espírito, sabe, os nossos olhos se voltam para viver, para andar
pela palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, que ela transforma e nos purifica. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser livre? Quer entender o que é liberdade? Não que as pessoas andam falando, não, isso é libertinagem, fazer o que quer, peca à vontade, não tá nem aí. Entenda, a Bíblia fala que se você não se arrepender, a sua alma já está condenada ao inferno. Mas se você se voltar para Jesus, então você será salvo, porque Jesus, ele está de braços abertos para te salvar e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Então somente em Cristo nós somos livres. E qual que é a liberdade? É amar a Ele como Ele nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Valeu? Deus abençoe, tamo junto, é nóis.